E hoje nós estamos chegando, nesta manhã, à quarta reflexão, só neste versículo. Somente neste versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os irmãos aí não tem na cabine aí, para projetar para nós? Se não tiver, muito bom. O mistério da encarnação do Verbo, quarta parte, uma visão da Shekinah. Fala-se muito em Shekinah. Apesar de ser uma palavra muito falada, a gente praticamente não a encontra em o Antigo Testamento no que diz respeito à glória de Deus. Mas como é uma palavra muito falada, eu resolvi colocar como tema uma visão da Shekinah, uma visão da glória de Deus. E aí nesse versículo de João 1,14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou usar diversas versões da Bíblia. No caso aqui eu estou usando a versão da Arca, que é Almeida, revista, corrigida e atualizada. Cada versículo eu vou estar usando de repente uma versão diferente por causa da palavra que eu estou buscando no versículo para poder nos ajudar na compreensão. Agora vejam só, irmãos, o que João, o evangelista, fala sobre Jesus aí? Que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Hoje à noite eu vou falar sobre o habitou entre nós. Vou me deter só sobre essa parte. Habitou entre nós. Mas vimos a sua glória. Por que isso é importante ele dizer? Vimos a sua glória, vimos a sua Shekinah no hebraico. Vimos a sua glória. Por que ele fez questão de pontuar isso? Em que a glória era importante? Por que a glória era importante de ser vista? Vocês se lembram que Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte? Não, isso é Romanos 6,23. 3,23. Todos pecaram e destituídos estão de quê? Viram? A glória de Deus é fundamental para a nossa salvação. A glória de Deus é um ponto elevado na nossa salvação. Tanto que Moisés, quando Deus disse assim: o povo não vai entrar em Canaã. E Moisés ora, e Deus diz: tá bom, eu vou deixar entrar. Aí Moisés fala: mas então deixa eu ver a tua glória. Logo após o cometimento de um pecado, que Deus não ia deixar o povo entrar, e mesmo quando Deus resolveu deixar entrar, Deus disse que não ia mais com o povo, que era um anjo que ia com eles, e Moisés falou: olha, se tu não fores conosco, não nos deixes sair daqui. Deus disse: tá bom, vou te atender nisso também. Aí ele falou: mas deixa eu ver tua glória. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. A glória de Deus é um dos maiores anseios do ser humano. E aí no versículo 20, e acrescentou, aí é Deus já dizendo, tá? Não poderás ver a face, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ver a glória de Deus era ver a face de Deus. No versículo 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim,
e tu estarás sobre a penha. 22. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Verso 23. Depois, em tirando eu a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face, a minha glória, não se verá. Então, Moisés viu a glória de Deus pelas costas, mas Moisés não pôde ver a face de Deus, e justamente por uma razão muito especial, que é esta de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam a glória de Deus. Dadas então essas explicações, eu queria caminhar um pouquinho mais com os irmãos sobre a importância de ver a glória de Deus. E João diz, e vimos a sua glória. Como assim viu a glória? As visões da glória de Deus no Antigo Testamento, número 1. Em Êxodo 40:34, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, ou da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Verso 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em Êxodo 24:9, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, verso 11, porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Parece uma contradição. Se aqui atrás diz que não podia ver a face de Deus, não podia ver a glória, aqui diz que viram a Deus, comeram e beberam. Segurem só um pouquinho que a gente vai caminhar um pouco mais. Mas eu só quero mostrar para os irmãos que essa visão da glória de Deus era fundamental para a vida. Era uma revelação especial de Deus, da glória de Deus. Era algo pelo que o ser humano muito ansiava. E essa glória é vista aí quando Moisés conclui o tabernáculo. E daqui um pouco, à noite, vocês vão entender um pouco mais quando diz, e habitou entre nós, fez o seu tabernáculo entre nós. Tá? Então, quando Moisés conclui o tabernáculo, aí a glória de Deus se manifesta ali. E eles veem a glória de Deus, e o texto diz que viram a Deus e não morreram, e continuaram comendo e bebendo. Então, a tenda, o tabernáculo, era o lugar da revelação da glória de Deus. E quando João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo, armou a sua tenda, armou o seu tabernáculo. A glória de Deus rompeu com os protocolos, quebrou os protocolos. Quando ele fala, e vimos a sua glória.
quebrou os protocolos para que a glória de Deus viesse até nós. Por isso que é extremamente importante o que João está dizendo. Vimos a sua glória, aquilo que era impossível para nós. Nós pudemos ver na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era uma adoração, é um momento arrebatador que João vê. Então vamos tentar responder aquilo que quando diz, ninguém pode ver a minha face, e de repente viram a minha face. Jesus diz, na verdade é João que diz, referindo-se a Jesus. Em João capítulo 12, versículo 41. Aí João está comentando. E isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João 12, 41. Então João diz que Isaías viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, é o momento que Isaías tem uma visão da glória de Deus. E diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Estava sentado num trono sublime, e o templo estava cheio com a sua glória. Eu escolhi esse versículo livro porque nele faz essa referência. Tem versão que diz que estava cheio das fraldas de Deus. Onde já viu Deus usar fralda? Estava cheio da sua glória. Da sua glória. Essa é uma visão que Isaías tem. Faltou um versículo aí, que é em João capítulo 1, versículo 18, que diz assim: o Filho, Deus, João 1,18, Deus nunca foi visto por ninguém. Aí como é que a gente vai conciliar esses textos bíblicos? Aí temos a resposta. Mas o Filho, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. Abra suas Bíblias, veja aí João 1,18, vamos ver? Vamos ver esse versículo. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Deus unigênito, sensacional, né? O único Deus gerado, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez revelar. O que João está dizendo? Que todas as vezes que alguém viu Deus, estava vendo Jesus. Entendeu? Todas as vezes que alguém teve uma revelação de Deus, ali foi Jesus. Ele fala, Deus nunca foi visto por ninguém, nunca. E aquele hino, né, o hino 96 do cantor cristão, né? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Força ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do Eterno Pai. Nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Então,
o hino diz, né, que nem Adão chegou a vê-lo. A gente não pode tomar como base teológica isso aí. Mas este versículo de João diz isto, que Deus nunca foi visto por ninguém. Então Adão também não viu Deus. Adão ouvia a voz de Deus, percebia a presença de Deus. E todas as aparições na Bíblia, como agora de Isaías capítulo 6, versículo 1, aí você vê João também dizendo que Isaías viu a sua glória. Tá? O que Isaías viu ali foi uma revelação de Jesus no trono. A revelação de Jesus no trono, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Espero que isso tenha resolvido aí a dúvida, que às vezes num lugar diz que Deus não pode ser visto, no outro lugar diz que Ele foi visto, né? Aí resolve. Uma das regras para a gente entender a Bíblia é que quando um versículo em si mesmo, ele não for suficientemente claro, busque um outro versículo que jogue luz sobre ele, que ajude você a compreendê-lo. Por isso que é bom a gente conhecer a palavra de Deus. Ok, então a glória de Deus, lá do Antigo Testamento, todas as vezes que foi vista a glória de Deus, ali já era Jesus, como nós dizemos, pré-encarnado, é chamado isso de cristofania, ou teofania, de Deus, não é? Teó, Deus, fania, aparição, né? Cristo, a mesma coisa, fania. Era como se antecipadamente Deus estivesse se revelando, e aí agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Deus quis que a revelação dele fosse feita através do seu Filho. Por isso que, quando Jesus falou assim, não crês, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é João capítulo 14, versículo 6. Aí Filipe diz assim, Senhor, versículo 7, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus fala, como assim? Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus diz, olha, a única maneira de ver o Pai é olhar para mim. Eu sou a revelação do Pai. E lá em Hebreus capítulo 1 vai dizer que Ele é a revelação expressa, exata de Deus. Deus só pode ser conhecido na pessoa de Jesus. Só pode ser visto através da pessoa de Jesus. Ok? Então, quando João diz, nós vimos a sua glória, ele está dizendo, vimos Deus na pessoa do Filho. Segundo lugar, a questão de vimos a sua glória, por causa da perda da glória de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, diz assim, e chamou ao menino Icabode, dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada. Foi quando os filisteus foram lutar contra Israel, os israelitas, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca foi levada de Israel para a Filístia. E aí, naquele mesmo momento, nasceu um dos filhos. Nasceu o filho do Finéias. E aí, a mulher morre de parto, o sogro morre, cai, quebra o pescoço, é uma tragédia. Então, está nesse texto aí, depois você chega em casa e lê, 1 Samuel capítulo 4.
Aí a criança nasce e a mãe põe o nome do filho e Cabode, que em hebraico quer dizer, acabou a glória, foi-se a glória, perdemos a glória, porque para eles a glória estava na arca, porque a arca tinha os dois querubins, um olhando para o outro, e a tampa da arca era chamada de propiciação, propiciatório, onde as pessoas eram tornadas o quê? Propícias, aceitas a Deus. E aí, ali na arca, quando a arca é levada, pronto, perdemos, não tem mais como cultuar a Deus. Só que a arca depois volta. Mas o povo continua pecando. E aí, em Ezequiel, capítulo 10, versículo 4, diz assim: então a glória de Yahvé se levantou de sobre o querubim. Está vendo? Eu falei que como estivesse ali, né? O querubim. E passou para a entrada do templo. E todo o santuário se encheu da resplandecência da glória do Senhor. Preste atenção. Atrás do véu, ficava o Santo dos Santos. Lá atrás estava a arca. Só podia entrar lá o sacerdote uma vez por ano. Aí está dizendo que a glória saiu dali de trás e vem agora para cá. A glória está sendo retirada do seu lugar. Então, aqui a glória de Deus primeiro sai do Santo dos Santos, onde estava a arca. Agora, em Ezequiel, capítulo 11, verso 23, a glória de Yahvé se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste, ao oriente da cidade. A glória deixou o templo, deixou a cidade. Israel não tem mais a glória de Deus. Israel fica por mais de 400 anos sem a glória de Deus. Mais de 400 anos. O povo fica sem a glória. E aí, 400 anos depois, a glória retorna. Não agora para trás do templo, não agora para o Santo dos Santos, mas na pessoa do Senhor Jesus. Não é mais um objeto, é uma pessoa. Não é mais um símbolo, é o próprio Senhor da glória. É a glória em pessoa. Por isso que João diz: vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Vocês estão entendendo como é importante, como esse versículo é rico. É rico. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória foi perdida. A glória era ansiada, era desejada, e houve manifestações temporais e simbólicas da glória. Mas agora não. A glória vem em pessoa. Terceiro lugar, Jesus restaura a glória de Deus entre nós. Vimos, foi uma coisa vista, a sua glória. É o retorno da Shekinah. Não mais atrás de uma cortina.
desaparece o chamado conceito de ubiedade. O conceito de ubiedade era que Deus estava apenas num lugar, só naquele lugar. Por isso que quando Daniel ia orar, ele abria janelas para o lado de Jerusalém. Que Deus estava em Jerusalém. É chamado conceito de ubiedade. Agora, Jesus traz o conceito de orbiedade, ele está em todo lugar. A glória é uma pessoa, está em todo lugar. Agora, onde Jesus estiver, estará a glória de Deus. Então, quando você diz, eu aceitei Jesus no meu coração, significa que você aceitou a glória de Deus. A glória de Deus agora está dentro de você, não está mais atrás da cortina, atrás do véu. O que aconteceu ali na cruz, quando Jesus morreu e foi crucificado? A Bíblia diz que o quê? Rasgou-se o véu, de cima e baixo. Vamos acabar com esse negócio de que Deus está lá atrás da cortina. Marcos capítulo 15, versículo 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Pode mostrar aí? E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Não precisa mais ir atrás do véu, atrás da cortina. Deus abriu oportunidade para todos. Todos agora podem chegar não apenas ao trono da glória, mas principalmente ao trono da graça, porque o salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus é a vida eterna. Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então Jesus, através da sua graça, rompe as barreiras do pecado que nos separam de Deus, da glória de Deus, traz a glória de trás da cortina, descortina a glória para nós. Descortina a glória. Abre as cortinas. E aí vem a questão da visão, quarto lugar, uma visão especial de Cristo em sua glória. Isso aqui é forte. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, muito importante esse detalhe, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. A maior visão da glória de Deus é a visão do cordeiro ensanguentado, cordeiro degolado. Que coisa! Que modo de Deus se revelar e de revelar sua glória. Todos aqueles que estão buscando a glória de Deus, a igreja em meio de tribulação, de sofrimento aqui no Apocalipse, quando os céus se abrem e que eles têm uma visão da glória de Deus, a visão que eles têm é de um cordeiro ensanguentado. Esta foi a visão que os morávios tiveram quando eles tiveram um avivamento que durou 100 anos.
O dia que eles tiveram essa visão da glória de Deus, eles começaram um culto de oração que não parou nunca, levou 100 anos. Foi passado de geração em geração, orando todos os dias ininterruptamente. Aquilo que a gente tem tentado fazer aqui no dia intensivo de oração, que cada hora vem um irmão para orar. Eles fizeram uma programação assim, que a igreja não parou de orar durante 100 anos. Depois vocês leiam, vejam lá no YouTube ou na internet, os irmãos morávios. Era uma igreja cheia de atrito, de encrenca, de rixa, de picuinhas. Mas no dia que aqueles irmãos tiveram a visão da glória do Cordeiro ensanguentado, suas vidas mudaram. E a visão da glória não somente os levou a orar ininterruptamente, como produziu inúmeros missionários e ações missionárias dos irmãos morávios. E o quanto, irmãos, nós estamos precisando de ter uma visão assim da glória de Deus. Dizer como João, e vimos a sua glória. Uma visão do Cordeiro ensanguentado. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14, porque Ele é a nossa paz, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a visão do Cordeiro ensanguentado, a visão da glória de Deus, tira toda a separação que existe entre nós como irmãos e entre nós e Deus. Agora, irmãos, um outro detalhe sobre a visão da glória, que João vai dizer depois de que ele ficou tão impactado. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, vimos a sua glória, e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós tocamos aquilo que era visto apenas à distância, o que era visto apenas através de símbolos, agora vem em pessoa e se deixa ser tocado. Meu irmão, você precisa tocar na glória de Deus, ter uma experiência de tocar nessa glória e permitir que essa glória brilhe através de você. Quando Moisés voltou do monte, que ele teve aquela visão da glória de Deus que viu pelas costas. Êxodo capítulo 34, verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Será, meu irmão, minha irmã, que nós podemos refletir a glória de Deus pela comunhão que temos com Ele? É muito interessante, viu, Davi?
A terra, ela não tem luz dela mesma. A lua também. Mas você já viu a lua de noite como ela brilha? É bonita, não é? Sabia que a luz não é dela? É o sol que reflete nela e ela parece brilhar. Entendeu? Assim somos nós com Deus. Quando a terra está entre a lua e o sol, a lua fica escura. A lua não brilha. Quando nós permitimos que alguma coisa fique entre nós e Deus, a gente não brilha. A pele do nosso rosto não reflete a comunhão com Deus. E aí está um dos grandes problemas que a gente tem que ter cuidado. Primeiramente, vamos ver primeiramente, então vamos ver 2 Coríntios 3,18, que Paulo diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por espelho. Então nós somos o espelho. A glória de Deus reflete em nós, contemplando por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor, como pelo Senhor Espírito. Mas vocês estão vendo que está dizendo? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, refletindo, outras versões dizem refletindo, como espelho, a glória do Senhor. Irmãos, olha o quanto precisamos da glória de Deus, de ter uma visão da glória de Deus. Igual João disse, olha, nós vimos a sua glória e nós chegamos a palpá-la, chegamos a tocar na glória. Precisamos muito do povo de Deus tocando. E a gente precisa ter cuidado para não acontecer conosco o que diz em 2 Coríntios 2,13. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. A tendência que nós temos, irmãos, de começar a perder o brilho espiritual, começar a perder a glória de Deus, e para que os outros não percebam, a gente coloca uma máscara. Moisés colocava um véu. Ele colocava o véu não porque o seu rosto brilhava tanto que o pessoal não podia ver. Já explicamos isso para os irmãos. Ele, na verdade, colocava porque o brilho estava acabando, a glória estava acabando, e ele não queria que o povo percebesse. Esse é um grande perigo nosso como crentes, de queremos esconder que a nossa glória, o nosso brilho está acabando, que alguma coisa se interpôs entre nós e a glória de Deus, e que a gente precisa se arrepender, mudar, remover o que obstrui a glória de Deus em nossa vida. Mas o fato é que precisamos muito, novamente e sempre, de ver outra vez a glória de Deus. Olha o que diz este cântico, irmãos, ventos de avivamento. O meu coração tem anseio de ver tua glória. Vamos projetar aí? Eu acho que eu mandei, né? Continuando aí o slide. Próximo. O meu coração
tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Oh, faz chover, Senhor. Atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Meus irmãos, vamos pedir novamente uma visão da glória de Deus.